As igrejas evangélicas da cidade de São José de Piranhas realizaram nesse final de semana a 11ª edição da Marcha para Jesus. O evento aconteceu na praça pública e teve várias atrações. O cantor Kleber Nascimento e a banda Som do Amor foi o primeiro a subir no palco e animar a multidão de fiéis. Nova! Mas quem é tua terra para não dar lugar a Deus? Quem é tua terra para não dar lugar a Deus? É quem é tua terra para não dar. O da terra sim, da terra Jeová, da terra sim, o da terra Jeová, da terra sim, o da terra Jeová, da terra sim, o da terra Jeová. Mas receba aí a bandeira da vitória, receba aí a bandeira da vitória, a bandeira da vitória, receba aí a mão lá em cima, recebe, vem, manda som do amor. Logo após, foi a vez do cantor Marquinhos Gomes, que levou todos os evangélicos a renovarem a sua fé. Quem você é, não importa o que você fez, Ele não desiste. Ele não desiste de você, querido. Ele não desiste da sua vida, Ele não desiste da tua história. Com a música Ele Não Desiste de Você, o cantor gospel é conhecido nacionalmente. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, e não desiste. Levante suas mãos pro céu e declare: Ele não desiste de você. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, e não desiste de você. Ele cobrindo seu caminho. Ele não desiste de você. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Olha, é um prazer muito grande poder estar aqui, né, nessa programação, dizer que realmente foi muito lindo hoje à noite aqui, né, o que Deus fez em São José de Piranhas, né, e eu tenho certeza que a glória de Deus, né, a manifestação do Espírito Santo, porque eu não sou apenas um artista, né, mas eu sou um levita. Quando a gente é convidado para vir a uma cidade, somos convidados também não só para cantar, trazer entretenimento na cidade, mas também trazer a unção e a cura, a libertação para as pessoas. É por isso, para isso que nós somos criados, né? E Deus nos criou para isso, para adorar, né? Então eu sou um canal de adoração de Deus para as pessoas. Na Marcha para Jesus, também teve vários testemunhos, a exemplo do ex-travesti e atual pastor evangélico Joy de Miranda, que revelou os motivos que o levaram a deixar a vida de homossexual. A minha mãe me ligou e ela dizendo assim para mim assim: meu filho, eu conheci um Jesus transformador. Eu conheci um Deus que pode mudar e transformar a sua vida. Eu disse para ela assim: a senhora está louca. Eu nasci assim, eu penso assim, e eu vou morrer assim. E a minha mãe disse assim: mas não é isso que Deus me prometeu. Deus me deu um filho homem, e este braço ainda vai entrar com você na igreja. Aleluia. A minha mãe começou a orar e interceder pela minha vida.
A minha mãe orava, começou a interceder pela minha vida. Eu comecei a vir ao Brasil com mais frequência. Eu vim ao Brasil em datas comemorativas, mas quando a minha mãe começou a orar por mim, eu comecei a vir ao Brasil com mais frequência. Nessas minhas indas e vindas ao Brasil, um dia minha mãe me convidou para ir à igreja. Eu disse para ela assim, falei: mãe, eu não gosto de crente. Eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim. Mas antes disso, nessas minhas vindas na igreja, no Brasil, eu estive na minha cidade, eu fui com a minha mãe no shopping, comprar um presente para ela. Eu não sei se o Data Show está funcionando, se a mídia está funcionando, mas eu ia pedir para colocar algumas fotos. Eu não sei nem aonde a minha esposa está nesse momento. Eu fui no shopping fazer umas compras para minha mãe. E chegando ali no shopping, a vendedora se referiu a mim como ela, que era normal as pessoas olharem para mim e se referirem a mim como ela. E minha mãe passou na frente da vendedora e disse assim: não é ela, é ele é homem, ele é meu filho. Eu falei: para, mãe, a senhora não está entendendo. Ela não vai entender, mas você é homem, meu filho. Eu falei: para, mãe, a mulher não vai entender. E a minha mãe disse assim: mas você é homem. Eu chamei a vendedora no canto e disse para a vendedora assim: ó, não liga não, ela é louca, ela é crente. Aleluia. Hoje, nós rodamos o Brasil inteiro, vivendo a loucura da minha mãe. Aleluia. 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 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. A palavra do Senhor diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Foi por isso que Deus me escolheu. Foi para isso que Deus me trouxe hoje aqui, para dizer a vocês, para dizer a esse povo, que o Deus que nós servimos é o Deus da família. Que o Deus que nós servimos é o Deus, querido, que ama, que zela e luta em prol da família. Família está no coração do Pai. Família nasceu no coração de Deus. Aleluia. Mas até então eu não conhecia esse Jesus da Bíblia. Eu fiquei revoltado com a minha mãe. Falei: mãe, a senhora quer me converter na sua religião, eu não gosto dessa religião da senhora. E a minha mãe dizia assim: não, Deus me prometeu. Aleluia. E quando Deus promete, queridos, Deus cumpre. Quando Deus promete, Deus cumpre. A palavra do Senhor diz que Ele vela para que essa palavra se cumpra. Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Um dia, eu venho ao Brasil, minha mãe convidou para mim ir na igreja evangélica, onde ela congregava. E ali, o pastor começou a pregar. Essa aí depois, daí depois, põe antes. Isso aí no final. Depois deixar isso aí. Esse aqui era um homem deformado pelo pecado. Olha o que o diabo fez na minha vida. Isso aí era eu, queridos. É por isso que eu estou aqui para dizer nesta noite que o nosso Deus pode transformar a vida de um homem. Aleluia. Isso aí foi em Paris. E quando ele faz a obra perfeita. Aleluia. Eu entrei numa igreja evangélica com 4,5 litros de silicone no quadril. Eu entrei numa igreja evangélica com 380 ml de silicone no peito. Eu entrei numa igreja evangélica com o cabelo por baixo do ombro. Como eu disse, o véu do templo se rasgou. Eu entrei no lugar santo dos santos, o homem deformado pelo pecado, mas eu saí do lugar santo dos santos, o homem restaurado, transformado pelo poder do Evangelho. Aleluia! Só Jesus de Nazaré pode transformar a vida de um homem. Não importa como diz a canção, não importa o que você foi, não importa a escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e Ele não desiste de você. Jesus apagou o meu passado, queridos. Hoje, o nosso testemunho é para edificar as vidas.
Hoje o nosso testemunho, hoje a minha vida, é para dizer a essa sociedade que o nosso Deus é o Deus da família. Em 1991, eu aceitei esse Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia, aleluia. E Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma poderosa. Eu fiquei apaixonado por Jesus. Foi fácil? Não foi fácil. Foram 4 anos de luta. Foram 4 anos de luta. Pastor me abraçou, minha pastora Gisela me abraçou, me amou, me ama até hoje. Os meus pastores, foram noites de lágrimas, mas uma coisa eu coloquei no meu coração: para este mundo mentiroso, enganador, eu não volto mais. Por uma coisa eu coloquei no meu coração: essa dupla personalidade eu não quero viver mais. Uma coisa eu coloquei no meu coração: eu não quero mais viver numa vida mentirosa, uma vida hipócrita. Uma coisa eu coloquei dentro do meu coração: eu quero viver para servir esse Jesus que a minha mãe conhece. Eu quero experimentar esse amor desse Jesus. E assim eu fiz. Foram anos. Um dia eu fui convidado para dar o meu testemunho num ginásio. E nesse ginásio ali tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas. Depois que eu terminei de dar o meu testemunho, passou-se alguns dias, estava eu ainda numa loja, que é muita coisa para mim contar. Apareceu uma jovem muito linda, muito simpática. E essa jovem disse assim para mim: olha, eu estava no seu testemunho, e eu vi você lá, e você deu o endereço da sua loja. E ali começou uma linda amizade entre eu e essa jovem. Eu comecei a compartilhar os meus problemas com ela. Eu comecei a compartilhar as minhas lutas. Eu comecei a compartilhar as minhas dificuldades com ela. E de repente foi crescendo um sentimento muito grande no meu coração por essa jovem. Eu estou resumindo aqui o meu testemunho, mas se vocês quiserem adquirir ali, tem o meu DVD, que está todo o testemunho completo. E tem a minha biografia também, que foi lançada agora há pouco pela Central Gospel também, que a gente conta mais detalhes sobre a minha vida. E amanhã também na igreja eu vou estar falando mais um pouco sobre o meu testemunho. E foi crescendo esse sentimento no meu coração por essa jovem, um sentimento que eu nunca tinha sentido, experimentado até então por ninguém. Aí eu chamei o pastor Júlio. O pastor Júlio é um grande amigo meu. Eu chamei o pastor Júlio e disse para ele assim, falei: pastor, todas as vezes que eu vejo essa jovem, eu sinto algo diferente. Falei: pastor, todas as vezes que essa jovem aparece, meu coração começa a acelerar, minha mão começa a suar. O que é isso, pastor? Que sentimento é esse? Ele disse assim para mim: isso aí vai dar em casamento. Eu cheguei e repreendi, eu falei assim: sangue de Jesus tem poder. Pastor, eu não me converti para casar, porque, amados, você não tem noção, vocês não têm noção de como é que eu fiquei. Eu fiquei uma coisa insignificante. Hoje eu estou um pouquinho menos desprovido de beleza, porque crente não é feio, crente é desprovido de beleza, né? Obrigado. Então eu fiquei totalmente desprovido de beleza. Minha voz era muito fina, meus trejeitos eram muito fortes ainda, e aquela jovem linda, 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 maravilhosa. Eu falei: bom, eu não tenho a mínima chance com essa mulher. Mas hoje, quando eu prego para casais, eu digo assim: olha, Deus cega as mulheres. Literalmente. Viu, rapaz? Então por isso que vocês não precisam. Às vezes o rapaz quer fantasiar, quer ficar tudo, né? Veste umas calcinha a vácuo, põe uma camisetinha apertadinha e tal. Não, ora, meu filho, interceda. Se for de Deus, Deus vai cegar ela para você, meu amigo. Depois do casamento, Deus vai desvendar os olhos dela. Já casou, não tem mais como separar. Amém? Foi o que Deus fez. Deus literalmente cegou a minha esposa. Aleluia. Eu comecei então a sentir algo diferente por essa jovem. Foi brotando um sentimento diferente no meu coração. Aí eu comecei a escrever uns bilhetinhos gospel. Jesus te ama, e eu também. Aleluia.
Jesus te ama, eu também. E eu já ia com alguns bilhetinhos gospel, amados, dentro do bolso. Chegava na igreja disfarçadamente, pegava a Bíblia, colocava o bilhetinho gospel dentro da Bíblia. Como ela era boa de Bíblia, ela ia ler a Bíblia dela e ela encontrava o quê? Os bilhetinhos gospel, não é verdade? Um dia minha mãe chegou e disse assim para mim: meu filho, para de colocar Jesus te ama, coloca só assim, eu te amo. Eu falei: calma mãe, calma. Eu estava lá no Salmo 40, esperando com paciência no Senhor. A minha mãe já tinha pulado lá para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, apressa-te. Por isso que hoje eu digo para os jovens: jovens, permaneça no Salmo 40, amém? Esperando com paciência no Senhor, aleluia. Essa história hoje de ficar, eu fico aqui, eu fico ali, Jesus vem, você também fica, tá? Então permaneça no Salmo 40, aleluia. E quando eu menos esperava, orando e intercedendo pelaquela jovem, Deus começou a tocar o coração dela, aleluia. Deus foi movendo o coração dessa jovem, e quando ela percebeu, ela já estava literalmente apaixonada por mim. A TV Diário do Sertão transmitiu o evento ao vivo pela internet para quase 6.000 pessoas, que não puderam se deslocar até a cidade sertaneja. A bandeira da vitória, receba aí, a mão lá em cima, recebe, recebe, recebe a bandeira, receba aí.